do Cruzeiro. Tem circulado nas mídias sociais alguns textos, algumas gravações falando da situação complicada da equipe do Cruzeiro. O senhor Pedro Lourenço, que assumiu a equipe do Cruzeiro para ser um interventor, para ser o comandante nesse processo de recuperação do Cruzeiro, que é o dono dos supermercados BH, ficou muito pouco tempo no cargo e acabou saindo. E junto com ele também saiu o Alexandre Matos. Não existe uma confirmação oficial, mas hoje eu liguei para algumas pessoas em Minas Gerais, mas que o Pedro Lourenço teria saído porque ele olhou a situação financeira do Cruzeiro, viu que a situação era mais grave do que todo mundo estava divulgando e que poderia ser ainda mais grave. Hoje, a gente terminou o ano falando em 700 milhões de déficit, a dívida da equipe do Cruzeiro. Já subiu para 800 e que pode passar de 1 milhão. Tem gente, 1 bilhão. Tem gente dizendo que 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 300. Nossa. E que essa dívida é impagável. E dentro da direção do Cruzeiro atual, existe uma ala que não é fraca, querendo a falência do Cruzeiro. Que essa falência pode ser pedida ainda neste mês de janeiro. O que vai acontecer se isso realmente acontecer tiver no Cruzeiro? O Cruzeiro vai ter um interventor, de repente o CNPJ, mesmo sendo sem fins lucrativos, ele fica ali congelado e para o Cruzeiro existir uma recuperação depois vai precisar de um novo CNPJ, cai de divisões, tanto no Campeonato Mineiro como também no Campeonato Brasileiro. Existem dívidas agora, por exemplo, dívidas com fornecedores de alimentação, dívidas com empresa de segurança. Existem várias dívidas que não são as dívidas que o pessoal fala. E não tem dinheiro. A gente comentava aqui no debate final, no final do ano, eu falava, olha, o Cruzeiro precisa entre 20 e 30 milhões de reais para fechar respirando dezembro. Esse dinheiro não foi. Então são várias as dívidas, a situação é muito complicada. Gente que está debruçada em cima da situação do Cruzeiro diz que a dívida é impagável. Para que vocês tenham ideia, o orçamento do ano passado era de 350 milhões. Esse ano, a expectativa é de 80 milhões de reais, cerca de 100 funcionários já foram demitidos, a frota de carros do Cruzeiro já caiu pela metade e aí vem acontecendo algumas outras atitudes. Mas a situação do Cruzeiro é muito grave. E também não é uma informação, é uma apuração extraoficial que as torcidas organizadas, que faziam aqueles protestos e tal, elas já foram chamadas, já foram avisadas, ó, coisa aqui é feia, não adianta fazer protesto, porque muito difícil o Cruzeiro sair deste buraco atual. E aí uma recuperação em termos, se realmente acontecer uma falência, no mínimo uns 5 anos. Bom, quem estava nas últimas semanas comandando o Cruzeiro falava isso, quando ainda tinha uma espécie de otimismo dentro desse caos, de que em 3 anos o Cruzeiro vai voltar a ser o que era. Então, sendo otimista, palavra otimista para o Cruzeiro, em 3 anos o Cruzeiro pode voltar a figurar na Série A e tal. E agora tem esse lado pessimista, eu também recebi esse áudio. Eu não sei se realmente é muito verídico. Tem áudio, tem texto. Não, eu dei uma ligada para algumas pessoas em Belo Horizonte. Lógico que falência ninguém avisa. Olha, mas, assim, ninguém avisa. É que eu acho que deve ter gente interessada nisso. Mas que há uma... Na diretoria, em reuniões, já foi levantado isso. Porque tem uma ala que quer. Talvez tenha gente que queira isso. Porque a gente está no momento no futebol brasileiro, vê o caso do Botafogo. O Botafogo, dos grandes clubes do Brasil, sempre é aquele que era visto nos últimos tempos como o de dívida maior, a 800 milhões de reais. E o Botafogo é o clube grande que mais batalhou e brigou e já aprovou no seu conselho a transformação em SA. Então o Botafogo está acreditando que a salvação dele para pagar a dívida, para voltar a ser competitivo de fato, brigar com todas as forças e tal, é virando SA, aparecendo alguém, os irmãos Moreira Salles da vida e tal, e compra o Botafogo como se num passe de mágica o Botafogo fosse virar o Manchester City, o Paris Saint-Germain, um Chelsea da vida. E eu acho que tem gente no Cruzeiro que tá com isso. Olha, o negócio é muito feio, é complicado, é mais fácil decretar a falência. Tem gente que faz isso.
Tem gente que faz isso. Na empresa, para ele é melhor, ele faz a conta, poxa, deixa eu ver aqui, se eu decretar falência, eu me livro disso aqui. Você negocia as suas dívidas, o interventor vai lá, chama todo mundo e negocia as dívidas. Quando a gente fala assim, um clube, decretou falência, é o fim, acabou. Não, o Cruzeiro não vai acabar, como o Racing não acabou na Argentina, como o Glasgow Rangers não acabou na Escócia, como o Napoli e a Fiorentina não acabaram na Itália. Mudaram de nome, Florente a Viola, hoje voltou a ser Fiorentina, o Napoli também. Passaram peregrinação ali em divisões, segunda divisão, ali pior. O Glasgow Rangers está agora voltando a ser competitivo depois de muito tempo. A gente mostrava que o escocesão, desde 2011. O Celtic nadava de braçada, não tinha o seu rival, mas ele estava completamente apequenado. E agora não, agora o Glasgow Rangers está voltando a encarar de igual para igual o seu rival. Mas foram anos, praticamente uma década de ostracismo, de perrengue. Então eu imagino, o Pedro Lourenço, por exemplo, ele é um homem do dinheiro. Ele comprou o Orejuela. Quando a gente estava aqui falando assim, quando demos a notícia... Como é que tem dinheiro, né? O Cruzeiro nesse desespero, como é que vai comprar? Ele exerceu o direito de compra, que ele pegou o Orejuela por empréstimo, tinha um valor... Né? O Pedro Lourenço, não foi o Cruzeiro, foi o Pedro Lourenço que pagou, acreditando que daqui a pouco poderia negociar de novo e seria uma coisa positiva para o Cruzeiro. Então, muita gente acreditava, a torcida cruzeirense, né, tal, de que alguns empresários endinheirados, notadamente o Pedro Lourenço, dos supermercados BH, que ele fosse lá e fosse socorrer, apagar incêndio. Chega lá, põe um dinheiro aqui. Mais ou menos... o que o Paulo Nobre fez no Palmeiras. Sim. Paulo Nobre tem relatos, dizem que o Palmeiras tinha dificuldade para pagar um monte de coisas básicas do clube. O Palmeiras quase caiu pela terceira vez na sua história em 2014. Só não caiu porque num jogo Santos e Vitória na Bahia, o Santos ajudou lá e impediu a vitória do Vitória. Do contrário, o Palmeiras teria seríssimos problemas. O Paulo Nobre botou dinheiro do próprio bolso, foi um mecenas, ajudou a recuperar o Palmeiras, que depois, hoje já, o Palmeiras já está numa situação muito mais confortável, com patrocínio da Crefisa, um estádio moderno, superavitário, tal. O Cruzeiro, ele tem outras características, o Cruzeiro não tem o próprio estádio, né? Ele digamos, usufrui do Mineirão, né? Que foi terceirizado. O Cruzeiro tem... cotas menores de patrocínio em relação ao Palmeiras, para não comparar, né? Tal. Ele já adiantou muitas cotas, dizem que até 2022. Então o dinheiro, por isso que essa conta de 3 anos, estamos em 2020, 2021, 2022, o Cruzeiro já tem cotas antecipadas, já foram gastas e mal gastas inclusive. Então ele vai ter, até 2022, ele está enforcado, ele está... contra as cordas, não tem como ele receber o mesmo que ele recebia até agora, quando ele era um time grande. A expectativa da diretoria atual é que a receita nesse ano seja de 80 milhões. Ele deve ganhar 8 milhões de reais apenas, como os outros times da Série B, né, pelo Campeonato Brasileiro. Mas o que eu acho, então? Talvez seja uma estratégia ou um desejo de algumas pessoas de... Decreta a falência, que é a melhor coisa que pode acontecer para o Cruzeiro. Tem gente que pode estar vendo isso como um lado positivo. E aí eu não sei se o Pedro Lourenço tem pretensão, ou quem teria, de chegar e tentar, poxa, eu compro o Cruzeiro. Aí você já fica lá, Cruzeiro S.A. e passa a valer como o cara que recuperou o Cruzeiro. O Cruzeiro é uma empresa, vira moderno e tal. Agora, pode ser que seja uma saída. O Cruzeiro é um time muito rico em termos de patrimônio, né? A Toca 1, Toca 2, é um time muito rico em termos de patrimônio. Agora, essa semana, Eugênio, é uma semana fundamental para a gente saber do futuro do Cruzeiro. Passando dessa semana, se sobreviver, aí vem um plano de recuperação sem falência. Essa semana a coisa pode complicar. É duro, né? Eu tenho falado aqui, o torcedor, ele se revoltou, ele depredou o estádio no dia do rebaixamento. Eu tenho dito que o rebaixamento não é a pior coisa do Cruzeiro. O rebaixamento foi algo que outros clubes passaram, superaram. E numa história que tem muita coisa para acontecer pela frente ainda, outros grandes clubes podem cair. E isso aí acontece, faz parte. Muito pior do que o rebaixamento, do que estar momentaneamente na Série B, é a situação
administrativa financeira do Cruzeiro, que é dessa monta aí. Então, ele caiu dentro do campo, ele fora do campo pode cair ainda mais, sem nem jogar. Como você disse, pode cair lá para a última divisão, pode nem ter divisão, né? Porque no futebol brasileiro, não necessariamente ele voltará na 4ª divisão. Sim. Ele vai ter que, através do campeonato estadual, se classificar para a 4ª divisão e aí começar tudo de novo. Essa semana, os times treinaram com um jogador a menos. 9 jogadores de cada lado. Para você ver a situação, hein? Para você ver a situação, 9 de linha de cada lado. Quer dizer, isso mostra que a situação é realmente muito grave. Mas muito grave. Muito grave. É desesperadora e você vê o que aconteceu essa semana. Entra dirigente, olha... Valeu, gente. Esse é um problema. Entra outro dirigente, olha... Opa! Valeu, tô saindo. E tem uma empresa que era patrocinadora, uma empresa de seguro, que o Cruzeiro não teria cumprido as cláusulas do patrocínio e agora está acionando o Cruzeiro. Tem mais isso. Um patrocinador acionando na justiça, tentando... o processo começa em R$2,5 milhões de reais, Fábio. Ô, Theo, eu costumo dizer, e pego como exemplo o que a torcida do Vasco fez, né, no ano passado, no projeto Sócio-Torcedor, que o maior patrimônio e o maior patrocinador de um clube é o seu torcedor. Porque ele não tem fim. Se você pegar as últimas pesquisas e o Cruzeiro na faixa de 5º, 6º colocado, 7º ali, empatado com o Grêmio e com o Vasco, apesar de eu discordar desses números, porque eu vejo um cenário diferente andando pelo país, mas enfim, tem na faixa de 6 milhões de torcedores. Fazer uma conta rápida, é claro que ela não vai bater na integralidade, mas se você fizesse uma campanha junto ao torcedor que está machucado, está triste com a atual situação, mas esse torcedor, olha só, para que nós não terminemos as atividades, não decretemos a falência, você, torcedor, pode ajudar o seu clube de coração? Alguns vão dizer não, porque não podem, outros vão dizer não, porque eu não enfiei nessa situação, se vira aí, mas muitos vão ajudar. Por que não fazer uma campanha junto ao torcedor de doação? Doar R$1, doar 2, doar 10, doar 100, doar 1.000, quanto puder. Se pegar uma conta por mês em doação de R$1 milhão, de R$1 por torcedor, são 6 milhões. Mas é uma coisa cruel, né? Desculpa. Um Itário Machado da vida endivida o clube. Aí o cidadão trabalhador que gosta do Cruzeiro, ele vai ter que pagar... Não, ele não tem que... Não. Quer dizer, E outra, ele vai confiar em quem vai receber esse dinheiro? Ele vai ter que ir lá, trabalha, como confiar? Tempero, vai lá, vai ter que pagar a dívida que algum cara... O torcedor já paga diariamente ingresso, muitos planos de sócio-torcedor, compra camisa, assina TV por assinatura e tal. Isso tudo já vai para conta do clube. O torcedor vai acreditar no cara que está lá se os outros fizeram o que fizeram? Então, vamos decretar falência. Acaba o Cruzeiro. Sim. Acaba e recomeça. O Cruzeiro tá vivo. E o Cruzeiro tá vivo na Copinha, tem alguns bons jogadores. Eu não sei se o Cruzeiro vai chegar muito longe, vai ganhar. O torcedor pode pegar o Cruzeiro no colo e ajudar. O time da Copinha tem que acabar vai chegar e vai reforçar. Aí outra história. É o fair play financeiro. Aí é outra história. Tem que sair do papel e ir pra justiça. Aí tem que pegar o seu Itair Machado. Tem que pagar o preço que for. Isso, aí, mas tem que pegar o seu Itair Machado. Mas a instituição também. Sim. Porque a instituição permitiu estar lá. Sim, todo mundo. Mas esses caras têm que ser com os bens dele, pegar e vender. Joga pra dentro. Mas a instituição os colocou lá para que fossem gestores. Correto. E a instituição tem que responder por isso. Corresponsável. Se tiver que acabar, vai acabar. E aí ali na frente você começa uma outra instituição, né? Com a cor azul, não sei o quê. Vende tudo que tiver que vender, começa do zero e a torcida vai ajudar essa instituição a ser grande. Sim, você acaba. O fair play financeiro em outros clubes. Você encerra ali, pede falência e tal, paga lá, encerrou. Começa um outro clube aqui e aí do zero você vai contar uma outra história. Aí que seja com um novo estatuto, com
previsão de responsabilidade, com tudo e com a torcida que vai acompanhar aquele clube. O fair play financeiro é um Parma assunto que a fez gente isso tem que recentemente. conversar mais. Sabe? Porque existe no papel, existe a lei, mas não acontece nada. Os times não pagam jogadores, os times não pagam fornecedores, não pagam, de repente, outros clubes a quem comprou E o Cruzeiro jogador. é um, hein, Theo? Não é. O Cruzeiro é não um. É um. Mas tem um. muitos. E tem outros na fila, Tem. para que a mesma coisa possa acontecer. Outros grandes na fila. No Rio tem 3. Simples. Em Minas tem um vizinho. E tá fazendo uma campanha para poder melhorar, pagar suas dívidas. Por exemplo, tá acontecendo o Léo topou jogar no Cruzeiro. E ainda tem muita gente. O Cruzeiro O tá Fred analisando alguns jogadores, está Jonathan- praticamente fora. O Fred está muito próximo de anunciar que está fora do Cruzeiro, acertando a sua E o saída. Dedé? O Dedé eu não tenho informações ainda. O Dedé também tá... É outro que tem proposta para sair. Então, Aí vai trocar o problema. Cada um com seus problemas. o Cruzeiro pode pegar alguns jogadores de outros clubes que não estão sendo aproveitados. Por exemplo, o São Paulo disponibilizou Trellis, Jonathan Gomes. Agora, quem vai querer ir para uma situação dessa, Rodrigo Bueno? O Trellis não vai jogar no São Paulo. São Paulo Mas tem não pra joga, mas ele não vai receber. Não, mas o São Paulo vai pagar o salário dele e vai deixar ele no Cruzeiro. O Cruzeiro Tá bom. pagaria uma mixaria. Então, você vai falar, quem não tem cara pra formar um time? Claro que tem. O Cruzeiro tem uma base, como eu falei, o time tá na copinha, vai ser aproveitado. Mas tem muito jogador que não tá sendo aproveitado em outros clubes, que você jogar, que seja a segunda divisão, e a gente tá discutindo se vai ter isso ou não, jogar a segunda divisão no Cruzeiro e reerguer. Não deixa de ser uma boa coisa no currículo para alguns jogadores. Pro Trellis, tá mal jogar no Cruzeiro?